isso na primeira vez que estive aqui, logo depois da minha posse. Eu ia centrar a energia em 3 projetos que, se não fossem resolvidos, iam comprometer justamente essa possibilidade de desenvolvimento futuro. A terceira coisa, que também pouca gente dá valor, até porque é difícil entender o que significa, é o plano diretor. O plano diretor estratégico de São Paulo também vai até 2030. E ele organiza a parceria público-privada na cidade. Porque de nada adianta, nós fazemos uma intervenção para corrigir a mobilidade e o setor imobiliário adensar aquela região para além da capacidade de suporte do que foi programado. O resultado é perverso para a cidade. Você está sempre correndo atrás do prejuízo. Você melhora uma avenida, bota um corredor de ônibus ou leva um metrô, e aí o mercado imobiliário trata de adensar para além dessa capacidade instalada. O resultado é que, com todo o investimento público, a qualidade de vida piora. Então, o plano diretor de São Paulo, que é reconhecidamente um dos mais avançados do mundo, isso não sou eu que estou dizendo, são os urbanistas que estão dizendo, ele organiza o investimento privado, ele impede que bairros sejam destruídos em função da falta de regulação da ocupação do solo. Então, ele define gabarito, define taxa de ocupação, para impedir espigões em quadras de ruas estreitas, que impedem a circulação, impedem a convivência, impedem a caminhada, porque, em geral, a rua é estreita e a calçada é mais estreita ainda que a rua. O caso típico do Itaim Bibi, que é o exemplo típico, de que se permitiu um adensamento absurdo em ruas com 8 metros e calçadas com 1 metro, que não é que não passa, eu estava vendo a questão da acessibilidade, não é que não passa um cadeirante, não passa uma pessoa, porque o poste ocupa basicamente a largura da calçada. Então, o plano diretor, ele foi um marco importante, uma conquista importante de 2014. Então, eu acho que o PAC, o plano diretor e a dívida estruturam um tripé de desenvolvimento para que as futuras administrações possam ir colhendo os frutos desse investimento. Eu acho que nós temos alguns desafios. Eu colocaria assim, no radar 2 problemas que eu reputo sérios. A primeira é essa questão que aparece de participação. Porque se a sociedade não se apropriar disso, isso pode ser desfeito. Então, uma das coisas que nós procuramos consolidar, eu pessoalmente no Ministério da Educação, foi por meio de conferências periódicas, fazer com que o movimento social se apropriasse da agenda da educação. Então, isso culminou com a aprovação do Plano Nacional de Educação, que é um plano muito avançado para o Brasil, bastante avançado, mas que é resultado da mobilização social, que foi se apropriando da expansão das universidades, da expansão das escolas técnicas, do piso nacional do magistério, foi se apropriando disso, dos indicadores de qualidade, e foi impedindo retrocessos na agenda, sempre apontando para insuficiências da agenda, empurrando ela para frente. Então, é uma coisa que, sinceramente, nós temos que encontrar uma equação aqui em São Paulo para que isso... porque isso não tem a ver com governo, não tem a ver com partido, tem a ver com política de Estado que tem que ter permanência, até para que a gente colhe os frutos desse esforço, independentemente do que vai acontecer em São Paulo a partir de 2016. É colher o esforço que foi feito. Quer dizer, impedir, por exemplo, que as leis complementares ao plano diretor desvirtuem o seu sentido. Porque é muito fácil desvirtuar um plano diretor com emendas na lei de uso e ocupação do solo, por exemplo. Você acaba transformando aquilo que era bem intencionado num monstrengo difícil de administrar. Então, essa consolidação, eu acho que até no plano diretor, por parte dos urbanistas, arquitetos, eu acho que houve uma apropriação razoável, mas eu não diria isso para o conjunto da população. Acho que isso não aconteceu. Então, eu acho que essa apropriação a gente tem que encontrar canais para acontecer. A gente tem estabelecido novos canais de comunicação. Nós elegemos 1.113 conselheiros participativos na subprefeitura, instalamos o Conselho da Cidade,
os conselhos de habitação, transporte e trânsito, os conselhos de saúde foram revigorados. Tem sido feito um esforço, a Leila está aqui, sabe que a equipe dela, o quanto andou pela cidade, convocando audiências públicas, foram centenas de audiências públicas para discutir com o diretor, mas o fato é que numa cidade com 12 milhões de habitantes, o número de pessoas que se dispõem a fazer uma reunião hoje está na casa dos milhares. Não sei se dezenas, talvez nem isso. E o número de pessoas que precisam saber o que está acontecendo está na casa dos milhões. Então você tem um problema de escala de comunicação e, de novo, o que eu falei para a administração vale também para os meios de comunicação. Os meios de comunicação também são prisioneiros do dia, são prisioneiros do curto prazo. E são prisioneiros de um tipo de audiência também que não admite aprofundar tema nenhum. Não consegue aprofundar tema nenhum hoje, se valendo dos meios de comunicação. Os artigos são cada vez menores. Antigamente você escrevia um artigo de 6.000 caracteres e o jornal publicava. Se você mandar com mais de 3, não publica. Porque tem que ter espaço para charge, tem que ter espaço para o leitor respirar, que ele gosta de 140 caracteres, como é que ele vai ler 3.000? Complicou. A comunicação complicou. O que não cabe no Twitter hoje, você não consegue comunicar. É uma equação difícil de uma metrópole. Né? Como é que faz essa questão? Por exemplo, fala-se do combate à corrupção. É uma coisa que tem a ver com transparência. Nós criamos uma controladoria que, modéstia à parte, está sendo seguida, é um exemplo que está sendo seguido no Brasil afora. E não é por mérito meu, é porque nós trouxemos um cara certo para montar a controladoria, que é um sujeito da Controladoria Geral da União, que tinha todas as ferramentas desenvolvidas ao longo de 15 anos no governo federal para fazer, né, aquela pesquisa inteligente para identificar, né, que você não vai atrás do corrupto por denúncia só. Você faz cruzamento de informação, banco de dados. É assim que a Polícia Federal faz hoje. Não é por denúncia. Né? É com inteligência. Você pensa, pô, a percepção do combate à corrupção tem que ter aumentado, não diminuído. Né? De novo, como é que você comunica? Quando você prende um sujeito, como aconteceu, né, com a máfia do INSS, com outros, né? Quando você prende um sujeito, nem sempre isso é visto como um ato de combate à corrupção. Porque dependendo como é veiculado para a população vê, olha aí, está vendo? Está acontecendo de novo. Ele não percebe que aquilo foi feito para acontecer, para que não se repita aquele evento. Nós vimos isso em pesquisas internas, em que nós estávamos celebrando as conquistas da controladoria, enquanto a população estava lamentando que, de novo, voltava-se ao tema dos desvios, desmandos, etc, etc. Então, combater a corrupção é um negócio que tanto é que muita gente recuou de montar a controladoria, quando viu o resultado político da ação de Estado. Recuou porque diz, olha, não traz benefício eleitoral combater a corrupção, como parece. À primeira vista, fala, bom, se todo mundo está pedindo para combater a corrupção, vamos combater. Talvez não seja um cálculo racional para quem é um político, né, de baixa estatura. Se pensar só em voto, não pensar no médio e longo prazo, talvez não seja um recomendável. Quando você escancara e abre as coisas e coloca a luz, você vai pagar o preço pela transparência. Nós, por exemplo, a gente resolveu colocar a fila do SUS na internet. Nunca tinha sido divulgada a fila do SUS. Nós botamos na internet. Tem um peso isso. Mesmo quando você reduz, porque reduzimos em 22% a fila do SUS, a fila é enorme. Então reduziu em 22%, mas ela é grande. Então como é que você explica? Mas é o preço da transparência. É o preço para que as coisas, né, tenham segmento. Então, essa questão da participação, transparência, combate à corrupção, eu acho que essas coisas estão todas linkadas, de certa maneira, e nós temos que encontrar um caminho de estimular as pessoas a seguir o caminho correto, de mais transparência, mais rigor com o recurso público,
mas, ao mesmo tempo, temos que criar uma cultura em que essas ações sejam valorizadas. Porque, efetivamente, elas não são. Elas não são valorizadas. São valorizadas abstratamente. Mas, no caso concreto, ela traz muita dor de cabeça para quem é correto. Porque ele fica tendo que se explicar, ao invés de ser, né, de certa maneira, falar, pô, foi firme, foi rigoroso, agiu corretamente. Isso nem sempre é compreendido. Né? Às vezes a confusão é da reportagem, às vezes é do enunciado, às vezes é a manchete, às vezes alguma coisa acontece que chega na ponta de uma maneira muito ruidosa. Não chega na ponta como deveria. E isso eu não estou pensando nessa administração, estou pensando, nós estamos aqui como cidadãos tentando melhorar a nossa cidade, é assim que eu vejo essa reunião. Né? Como encontrar... Outro dia eu estava na redação do grande jornal e me perguntaram, falei, olha, vocês não ajudam a separar o joio do trigo na política. Não dá para jogar toda a política na vala comum. E nós vamos encontrar uma maneira de valorizar quem é sério, quem está fazendo um trabalho sério, quem não entrou para a política para enriquecer, quem não deixa ninguém enriquecer na política. Nós vamos encontrar um caminho de que essa pessoa tenha alguma visibilidade. Não precisa bater palma, festejar, mas encontrar um caminho de que o cidadão comum, o que recebe poucas informações, consiga saber quem é o vereador sério, quem é o prefeito sério, quem é o deputado sério. Porque leva muito tempo para você construir uma reputação no Brasil. Não deveria levar tanto tempo para você construir reputação. Não deveria levar tanto tempo. Uma pessoa séria devia começar a ser reconhecida a tempo das pessoas falarem, não, nós temos em quem confiar. Aí você vai para as divergências ideológicas, que essas são as boas de travar. Né? Quando você discute ideias, ideários, visão de mundo. Quando você perde a eleição por defender as suas ideias, não é uma derrota. Né? O ruim é quando isso tudo está misturado. Se eu perder a eleição pelas ideias que eu defendo, qual o mal disso? O ruim é não defender o que eu penso ou perder pelo que eu não sou. Acho que isso seria ruim. Mas perder defendendo o que pensa é da democracia.